1 Tessalonicenses 5, 23. E o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, e todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Espírito, alma e corpo. Amém? Quer repetir comigo? Espírito, alma e corpo. Tá, então nós somos tridimensionais, certo? Nós somos espírito, temos uma alma e moramos no corpo. Quais são os 5 sentidos do corpo humano mesmo? E os 3 sentidos da alma? Emoções e vontade. Amém. E o do espírito? Consciência. Romanos 9:1. Não é isso? Romanos 9:1 fala assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Por que esse versículo tem o Espírito Santo e a minha consciência juntos? Por quê? Porque o Espírito Santo fala na nossa consciência. É ali que Deus interage. Como faz para ouvir a voz de Deus? É voz de homem ou voz de mulher? É grave ou aguda a voz dele? Como é que faz para interagir com ele? Na consciência. É ali que o Espírito Santo interage. Ontem nós falamos um pouco da alma. Agora eu quero falar um pouquinho do espírito, do nosso espírito. Amém? Eu errava muito porque eu tentava interagir com Deus usando os 5 sentidos do meu corpo e não dava certo. Eu tentava ouvir Deus com esses ouvidos aqui, eu tentava olhar para Jesus com esses olhos aqui. Não dá, não é esse o canal, não é essa frequência que Deus fala, entende? Ele não interage com os 5 sentidos do seu corpo. Os 5 sentidos do seu corpo servem para você interagir com as outras pessoas. Por exemplo, agora nós estamos interagindo, usando a visão e a audição. Serve para interagir com as pessoas, com o objeto, com comida, para você sentir o cheiro, para você sentir a textura, para palpar. A nossa alma, a gente acaba interagindo conosco mesmo. A gente tem uma autoimagem, a gente tem uma imagem das pessoas, não é? Com o nosso intelecto, nossa memória, os nossos sentimentos, né? Às vezes existe aquela verdade sentimental e a verdade real, né? Porque os nossos sentimentos, ele cria esses mecanismos. Um copo caiu no chão e quebrou e me machucou. Para mim, aquele copo é um instrumento do diabo para me matar. Essa é a minha verdade sentimental. Mas para outros que nunca se acidentou com um copo, é só um copo, é uma verdade real. Os nossos sentimentos, ele vai criando essas coisas, nosso intelecto, né? Mas nós somos espírito. E a funcionalidade, o sentido do seu espírito se chama consciência. E é ali que Deus fala. É ali que Deus interage. Deus não tem cordas vocais. Ele é espírito. Ele faz parte do plano espiritual. Nós fazemos parte do plano espiritual e do plano natural. Por quê? Porque nós somos espírito e temos corpo. Amém? Então, nós fazemos parte dos 2 planos. Mas Deus faz parte só do plano espiritual. Porque Jesus falou em João 4:24: Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus faz parte do plano espiritual, salvo quando ele se manifesta visível a olho nu,
não é muito comum, como por exemplo a sarça ardente lá com Moisés. Ele se manifestou no plano natural, né? Mas Deus é Espírito e Jesus nos ensinou que a gente tem que interagir com Ele em Espírito, através da consciência. Mais um texto para a gente entender um pouco mais sobre como ouvir a voz de Deus. Jó 33:14. Vamos abrir, por favor. Jó 33:14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas é o homem que não se atenta para isso. Deus fala, hein? Está na sua natureza a comunicação. É o homem que não está entendendo Deus falar. É o homem que não está se atentando, é o homem que não está sabendo interagir com Ele espiritualmente, através de sua consciência. Às vezes o homem tenta usar os 5 sentidos do corpo para interagir com Deus que é Espírito. Aí vai virar ateu, vai falar que Deus não existe. Por que o ateu fala que ele é ateu? Porque ele tenta interagir com Deus com os 5 sentidos do seu corpo. Não é por aí, não é essa frequência, não é esse o canal. Você tem que entrar na frequência onde Deus fala, que é na sua consciência. Amém? Olha só, você não ouve Deus falar, mas você entende o que Ele quer dizer. Por exemplo, quando eu era criança, meu pai falava assim para mim: Márcio, não joga bola dentro de casa. E ele saía e jogava bola, desobediente. Quando ele voltava, ele via a marca de bola na parede. E ele só olhava assim para minha cara. Não falava nada, mas eu entendi o que ele estava querendo dizer. Entende? Você não ouve Deus falar, mas você entende o que Ele quer dizer. Quando você fala um palavrão, você não ouve Deus falar, mas você entendeu o que Ele quis dizer, né? A respeito desse palavrão. Como? Na sua consciência. É ali que Deus fala. O Espírito Santo se comunica na sua consciência constantemente, você nem percebe. Por que você tem esses valores do reino de Deus embutido, escrito no teu coração? O Espírito Santo está se comunicando com você, te convencendo que mentir é pecado, que ficar com uma menina é pecado, que adulterar é pecado, que falar palavrão é pecado, que roubar é pecado. Quem te convenceu disso? Espírito Santo. Aonde? Na tua consciência. Antes eu usava drogas e fumava cigarro e falava palavrão e nem me incomodava. Isso nem fazia diferença para mim. Mas de repente, um dia eu parei de usar drogas, como eu contei aqui para vocês, e de fumar cigarro, de falar palavrão e de mentir. Por quê? Alguma coisa aconteceu na minha consciência, um lugar que ninguém alcança. Deus fez uma cirurgia espiritual na minha consciência e implantou ali os seus valores. E eu parei de fazer tudo aquilo. Quem me convenceu disso? Como? O Espírito Santo se comunicando na minha consciência. Agora, a coisa mais real da nossa vida é Jesus Cristo. Quem que deu essa convicção aqui dentro? O Espírito Santo. Ele se comunica, ele interage na nossa consciência.
é que hoje nós não temos escolas, faculdades, universidades, ou academia, ou personal trainer que nos ensine a ouvir a voz de Deus. A gente é treinado a fazer conta de matemática, a gente é treinado a estudar geografia, a gente é treinado a saber a história do Brasil, mas não é treinado para escutar a voz de Deus, nosso Criador. Já pensou? É uma coisa que você aprende, você desenvolve. Como ouvir a voz de Deus? Ele fala na sua consciência. Esse é o canal de comunicação do Senhor. Amém? Deus fala de um modo, Deus fala de dois modos. É a gente que não está entendendo, a gente que não está se atentando para isso. Você ouve Deus falar, você não ouve Deus falar, mas você entende o que Ele quer dizer. Alguns meios de comunicação que Deus usa para falar conosco. Primeiro, Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Vai para a Bíblia. Ali você vai encontrar a voz de Deus para todas as áreas da sua vida. Lembra de Salmo 119 e 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia é a voz do céu que transmite os pensamentos de Deus, que são muito maiores que os nossos pensamentos. Então, se você quer ouvir Deus sobre qualquer área da sua vida, vai para a Bíblia. E eu coloquei aqui a Bíblia em primeiro lugar, porque todos os outros meios de comunicação devem estar de acordo com a palavra escrita. Se não tiver de acordo com a palavra escrita, não é voz de Deus. Uma vez, em Agudos, tinha um casal que eles brigaram e a esposa voltou para casa da mãe. E tem uma profeta lá em Agudos, altamente estimada pela sociedade. E essa mulher foi consultar essa profeta para ouvir a voz de Deus. E a profeta disse: assim diz o Senhor, Deus vai te dar um homem que vai te tratar bem, que não é esse aí seu marido, é um outro que vai cuidar e vai te amar. Assim diz o Senhor. Isso é voz de Deus? Não. Por quê? O que está escrito em Lucas 16, 18? Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. Quem casar com a repudiada, comete adultério. Todas as outras meios de comunicação tem que estar de acordo com a palavra escrita. Então, se você quiser ouvir a voz de Deus, vai para a Bíblia. Amém? Para deixar marcado, você quer dizer para o irmão que está do seu lado: irmão, vai para a Bíblia. Jesus deu uma dura lá nos fariseus, né? Vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras. Jesus deu uma dura neles, né? Conhecer a palavra de Deus nos livra do erro. Você não quer errar? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você vai parar de errar. Ela vai iluminar teu caminho. Você está andando no escuro? Vai para a palavra, ela é a lâmpada, ela vai iluminar. Segundo meio de comunicação que Deus usa para interagir conosco: Espírito Santo. Em João 14,16 fala que Ele nos consola
Em João 14, 26 fala que Ele nos ensina e nos lembra das palavras de Jesus. Em João 16, 8 fala que Ele convence o homem do pecado. Em João 16, 13 fala que Ele nos conduz a toda a verdade. Esse é o segundo meio de comunicação que eu quero expor aqui, que Deus fala conosco, o Espírito Santo. Quando eu era novo convertido, eu escutava aqueles grandes homens de Deus, e eles falavam assim: Deus me acordou de madrugada, aí o Espírito Santo me falou isso, aí no dia seguinte eu fui lá, bati na porta da casa daquele homem, e aconteceu isso e todo mundo se converteu. Eu ficava absurdado. Você já ficou absurdado alguma vez? Eu falava: Deus acordou o homem, falou essa palavra, ele foi lá e deu esse resultado, fácil assim? Como é que é esse negócio aí? Eu também quero. Também quero que Deus me acorde, me dê um roteiro, eu vá lá e arrebente. Como é que faz esse negócio aí? E ao mesmo tempo que eu ficava maravilhado, eu ficava frustrado, porque eu achava que isso nunca ia acontecer comigo. Aí eu comecei a acreditar que isso era só para os apóstolos e profetas. Eu sou pequenininho, eu não vou conseguir interagir desse jeito com Deus, né? Até o dia que eu aprendi Hebreus 8:11. O dia que eu aprendi Hebreus 8:11, Hebreus 8:11 fala assim: todos me conhecerão, do maior ao menor. Aí eu falei: epa, eu tenho uma chance nesse negócio aí. Porque conhecer a Deus é para todos, irmãos. Não é para os pastores só. É para todos nós. Do maior ao menor, todos me conhecerão, todos serão ensinados por Deus, todos podemos ouvir a Deus, todos podemos interagir com o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Sabia? Está escrito isso, anote aí, Hebreus 8:11. Mas eu não sabia como é que eram as manhas de ouvir o Espírito Santo, entende? Aí uma vez eu estava deitado no meu quarto lendo a Bíblia e me veio um incômodo na minha consciência e me dava um sentido de pedir perdão para os meus pais por todas as vezes que eu tinha usado drogas, fugido de casa, brigado, xingado, mentido. E eu ficava pensando: será que é Deus? Ou será que é coisa da minha cabeça? Não sei se você já passou por isso. E eu ficava naquele conflito e eu não sabia. E não veio uma voz do céu: Márcio, assim diz o Senhor. Não veio um anjo com uma espada na mão na minha janela: eu sou o anjo Gabriel, vim te trazer um recado da parte do Jeová. Um incômodo na minha consciência. E eu ficava naquela dúvida se era Deus, se era coisa da minha cabeça. Eu não sabia o que fazer com aquele negócio, né? Eu estava lendo a Bíblia e aquele incômodo, e eu não sabia o que fazer. Deus, se é o Senhor mesmo, me confirma, né? Pedir aquela tal da confirmaçãozinha, né? E até que eu resolvi acreditar e decidir que era Deus me falando. E quer saber, eu vou me aventurar, vamos ver o que vai dar esse negócio. Eu levantei e fui lá. Meu pai, minha mãe, minha irmã e meu cunhado estavam na mesa almoçando. E eu levantei e decidi acreditar que era, e vou fazer, vou obedecer. Sentei na mesa assim, né? Estava tremendo, nervoso. E os meus pais assim sentados, e eu disse: eu quero falar um negócio. Aí eles olharam assim, fez aquele silêncio, todo mundo olhando para mim, eu fiquei mais nervoso ainda. Aí eu fui criando coragem, disse: eu quero pedir perdão.
Quero pedir perdão para vocês por todas as vezes que eu usei drogas. E quero pedir perdão por todas as vezes que eu menti. Aí eu comecei a gostar do jogo. E eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu fugi de casa também. E eu confesso que eu fumei cigarro. E eu digo mais, eu amo vocês. Eu nem lembrava a última vez que eu tinha dito que eu amava meus pais. Acho que eu era pequenininho. Eu olhei para a cara do velho, o olho cheio de lágrimas. Ele falou assim: Márcio, que bonito. A gente te perdoa. E a gente quer dizer que a gente gosta muito de você também. E a partir daquele momento, começou uma restauração na minha família. Nenhum deles eram convertidos, só eu estava ali lutando pela fé dentro de casa. E começou uma restauração ali, na minha casa, no nosso relacionamento, na nossa amizade com meu pai, com minha mãe, com minha irmã. A partir daquele momento. Hoje, eu já tenho 14 anos de caminhada, já aprendi alguma coisa. Hoje eu tenho convicção e digo para você, certeza, que era o Espírito Santo que estava falando comigo naquele momento. Mas naquela hora lá eu não sabia. Para mim era só um incômodo. Imagina se eu chego aqui para você e falo assim: ó, irmãos, o Espírito Santo falou comigo quando eu estava deitado na cama, falou para eu pedir perdão para os meus pais. Eu fui lá, pedi perdão e foi uma restauração maravilhosa na minha família. Você ia pensar assim: uau, o Márcio é profeta. Mas nos bastidores não foi assim. E era essa bronca que eu tinha. Porque os grandes homens de Deus, eles falavam com o Espírito Santo o que tinha falado para eles e mostrava o resultado, mas não me contava como é que eram os caminhos das pedras, entende? Como é que eram as manhas de ouvir o Espírito Santo. E eu fui aprendendo. Porque todos me conhecerão, todos serão ensinados por Deus. E veio com um simples incômodo na minha consciência. Eu fiquei em dúvida, eu não sabia se era Deus ou se era coisa da minha cabeça. Eu pedi a tal da confirmaçãozinha lá. Assim que foi. Mas eu decidi acreditar que era o Espírito Santo. E eu fui lá. E graças a Deus, através do Espírito Santo me guiando, houve essa restauração na minha família, o meu relacionamento com os meus pais. E eu tirei 3 lições dessa experiência. A primeira é que eu que tive que decidir acreditar que era o Espírito Santo que estava falando. Ainda que não veio uma voz do céu e nem um anjo apareceu ou um profeta me ligou, eu tive que acreditar que era Deus que estava me falando. A segunda lição que eu tirei disso é que se eu não acredito que o Espírito Santo fala comigo, eu corro o perigo de apagar ele da minha vida. Porque em 1 Tessalonicenses 5,19 fala assim: não apagueis o Espírito. E ele está falando isso para a igreja, não está falando isso para o mundo. Se o Espírito Santo fala com você, aí você não ouve. Aí o Espírito Santo fala de novo, você rejeita. O Espírito Santo fala de novo, você não obedece. O Espírito Santo fala de novo, você não acredita. O Espírito Santo fala de novo, você fala: ah, é coisa da minha cabeça. Aí o Espírito Santo fala de novo e você não dá bola. O Espírito Santo fala de novo e você não crê. E você já não ouve mais o Espírito Santo. Apagou. O que vai ser de nós sem o Espírito Santo? Não apagueis o Espírito. Nós precisamos acreditar, irmãos. É o Espírito Santo que está falando. Acredita. Sai dúvida. É o Espírito Santo que está falando. Terceira lição que eu aprendi disso é comparar os frutos.
Como eu vou saber se é o Espírito Santo ou se não é o Espírito Santo? É só comparar os frutos. Por exemplo, se vem assim, vai ler a Bíblia que você não leu hoje. Você acha mesmo que é a sua carne que está produzindo isso na sua mente? Vai orar, faz um jejum essa semana, proclama para aquele cara ali. Você acha mesmo que é a tua carne que está produzindo isso na sua mente? Agora, vem na sua mente assim: não vou na reunião hoje, estou com preguiça. Ah, não vou proclamar ele, não, estou com vergonha. Ah, não vou orar não, estou em dúvida. É lógico que isso é da sua carne. É só comparar os frutos. Pô, esse sentido que está vindo na minha consciência, compara ele. Tem a ver com a vontade de Deus ou tem a ver com as coisas da minha carne? A minha carne, ela só vai produzir na minha mente preguiça, vergonha, dúvida, impureza, soberba, pecado, coisas da carne. Agora, se vem assim, vai ler a Bíblia. Gente, você acha mesmo que isso é coisa da minha cabeça? Vem um versículo na sua mente, a hora que você entra numa reunião, é para alguém. Você lembra de um irmão necessitado, é lógico que Deus está falando para você orar por ele. Não tenha dúvida, não apague o Espírito Santo. Vamos ver o que ele precisa, né? É só comparar os frutos, é simples. Se está relacionado à vontade de Deus, é o Espírito Santo que está falando. Se está relacionado à minha carne, às coisas dos homens aqui da terra, não está vindo dele. Teve uma vez que eu estava lendo a Bíblia e eu passei por um versículo, assim, quando eu passei por aquele versículo, me veio assim, imediatamente um pastor amigo meu da Argentina, no meu coração. Aí eu parei ali, né, falei, será que tem alguma coisa a ver com a outra, né, esse versículo com esse pastor, o que tem a ver, né, uma coisa com a outra? Aí eu, quer saber, eu vou mandar para ele. Aí mandei uma mensagem para ele por internet. Olha, eu estava aqui orando, lendo a Bíblia, veio esse versículo e tal, eu queria te dar essa palavra, e a impressão que me deu foi essa, essa e essa. E eu fiquei nervoso, né? Falei, meu Deus, será que eu fiz alguma bobagem? Aí no dia seguinte, ele mandou a resposta: Márcio, a semana anterior, eu estava orando por uma situação delicada da minha vida, eu não contei para ninguém. E Deus está trazendo a resposta através dessa sua mensagem aqui para mim agora. E eu não ouvi uma voz do céu: Márcio, assim diz o Senhor. Não é assim. Não é essa as manhas. É na consciência. E está diretamente relacionado ao que Deus quer. Versículo, pessoas, conversões de gente, libertação, cura. Está relacionado, é só você comparar os frutos. Assim que faz para ouvir a voz de Deus. Amém? Não apague o Espírito, meu irmão. O Espírito Santo está falando com você constantemente. Deus fala de uma maneira, de duas maneiras. É o homem que não atenta para isso. A gente precisa despertar, acordar. Amém? Terceiro meio de comunicação que Deus usa para falar conosco: o corpo de Cristo. Os irmãos, Colossenses 3,15 fala assim: a paz de Cristo
seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo. A gente usa esse versículo errado, né? A gente usa esse versículo no individual, no pessoal, mas esse versículo é no coletivo. A paz de Cristo seja o árbitro em vosso, porque vocês são chamados como membros do mesmo corpo. Por que a paz de Cristo está vinculada no mesmo versículo com o corpo de Cristo, que é a igreja? Se você tem paz, você faz. Se você não tem paz, você não faz. Não é assim. É em vosso. Você quer ouvir a voz de Deus? Chama uns 2, 3, expõe o caso. Olha, eu preciso tomar uma decisão, se eu mudo para lá ou se eu mudo para aquela cidade, e ver se os irmãos têm paz. É em vosso. Por exemplo, lá em Agudos, eu cheguei para o presbitério e falei assim: irmãos, eu tenho uma sugestão, que a gente faça a ceia uma vez por mês. Lá a gente faz todas final de semana a ceia. Eu sugeri aos irmãos que a gente faça uma vez por mês só a ceia. Só que nem todos, nós somos 5 membros no presbitério, nem todos tiveram paz. Então eu aguardei, eu não vou fazer nada, eu não vou avançar com esse negócio, enquanto todos, a paz não seja o árbitro em todos os corações. Eu não vou avançar com o negócio. Eu orei mais 6 meses. 6 meses depois, eu propus de novo: irmãos, e agora, o que vocês acham? Vamos fazer a ceia uma vez por mês? Não tenho paz. Então tá bom. Eu estou orando mais 6 meses. Mas se não for em vosso coração, Deus não está sendo árbitro. A paz não está sendo árbitro. Tem que ser um coletivo. Deus usa os irmãos. Quer ouvir a voz de Deus? Consulta os irmãos, os discipuladores, os presbíteros. Pega uns 2, 3 maduros e expõe o caso para eles. É em vosso coração. Amém? É assim que é o negócio. Por isso que em Provérbios 11:14 fala, né? Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Em outras versões fala sabedoria. É a multidão de conselheiros. Então, é algo coletivo. Amém, irmãos? Quarto meio de comunicação que Deus usa para falar conosco: através das portas. Deus fala muito através de portas abertas ou fechadas. Ele é o abridor de portas. Ele abre portas onde ninguém consegue abrir, e ele fecha as que estão abertas, que os homens abriram. Então isso eu aprendi com a Selma. Você está tentando entrar por um caminho e você vê lá que o caminho está torto, você está batendo cabeça, você só está encontrando portas de bronze, não está dando certo, você está insistindo numa coisa que você só está batendo cabeça. Deus não foi na frente, porque a palavra fala em Isaías 45:2, né, que o Senhor vai na frente, vai adiante de mim, endireitando os caminhos tortos, para você passar em linha reta. Às vezes você está insistindo no negócio, só está batendo cabeça, tem uma porta fechada. É mais você do que Deus na frente daquilo. Deus fala através das portas abertas, é um meio de comunicação que Deus usa para nos deixar claro, para nos apontar o seu caminho. Teve uma vez que eu recebi um convite da Católica para ir ministrar lá, e eu fiquei naquele conflito, né? Se era para eu ir ou não. E eu tive um sonho muito estranho, que eu estava indo para a faculdade. Eu nunca mais esqueci desse sonho. E para ir para a faculdade eu tinha que passar na frente de uma instituição católica, inevitavelmente, não tinha como.
E aí, quando eu passei na frente dessa católica, eu vi uma música do Asaf tocando lá dentro. Eu falei, o que está acontecendo lá, né? E me despertou a curiosidade, eu entrei lá dentro, né? E eu olhei para o padre estava cantando a música do Asaf e ministrando louvor, assim, com o microfone na mão. Olhei para o povo com a mão levantada, adorando a Deus com todo o coração. Eu falei, Deus, o que o senhor está fazendo aqui? Quem te permitiu? E aí imediatamente me deu uma sede forte. E eu comecei a procurar água assim no lugar, água. Eu vi um bebedouro lá no fundo. Aí eu entrei assim, tomei a água, levantei a cabeça e pensei, a água daqui é limpa. E eu acordei do sonho. Falei, que sonho esquisito. E eu anotei, eu estava com o celular do lado, assim, né, no criado mudo, eu anotei o sonho para eu não esquecer e dormir de novo. Eu não lembro se foi 1, 2 semanas, algumas semanas depois, me chegou um convite da Católica para eu ir ministrar lá. Eu falei, opa, tem uma porta aberta do Senhor aí. Na continuação desse Jó 33 aqui, fala que quando cai profundo sono sobre o homem, Deus sela a sua instrução. Deus fala através de sonhos também. É porque a hora que a gente está dormindo não tem como argumentar com Ele, né? Só Ele fala. Por isso que Ele sela a instrução. Deus fala através de sonhos, sela a instrução quando a gente está dormindo. Ele sela a sua instrução para nós. Amém, irmãos? Quinto meio de comunicação que Deus usa aqui, só esse do sonho só foi um parênteses. Quinto meio de comunicação que Deus usa aqui, o tempo. Eclesiastes 3:1, texto muito conhecido, né? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Às vezes é vontade de Deus que você faça aquilo, mas não é o tempo. Deus tem um tempo para todas as coisas. Às vezes você está orando sobre aquilo, Deus não respondeu, você joga fora aquele negócio, né? A gente cria uma teologia da desistência, mas não é o tempo. Pode ser que não seja o tempo. Deus tem um tempo para todas as coisas. Amém? Deus fala de uma maneira, de duas maneiras. É o homem que não se atenta para isso. Deus fala na sua consciência.